Olá, eu sou o professor José Eduardo, estamos trabalhando a disciplina Planejamento Estratégico e, nessa oportunidade, começamos a nossa aula 2, que vamos falar do que é o planejamento estratégico propriamente dito. Então, o que é esse planejamento estratégico? Quando nós estamos falando de planejamento estratégico, nós estamos falando de quê? O planejamento estratégico é pensar o futuro e se preparar para ele. Então, quando as organizações estão desenvolvendo, construindo seus planejamentos estratégicos, nós não estamos fazendo planejamento estratégico para hoje, para essa semana, para esse mês. Nós estamos fazendo planejamento estratégico para o futuro. Então, nós temos que pensar onde que nós queremos chegar, onde nós estamos, onde que nós queremos chegar e como que nós vamos nos preparar para esse futuro. Então, não é bruxaria, não é mágica, não é nada disso. Nós temos que fazer estudos, fazer análises e preparar para esse futuro que nós queremos construir, que nós queremos chegar. Então, o que é o planejamento estratégico? É o processo de elaborar a estratégia. Então, quando nós estamos fazendo planejamento estratégico, nós estamos elaborando a estratégia de uma organização e definir como essa estratégia poderá ser alcançada. Então, tão importante quanto elaborar a estratégia é definir, é trabalhar para que essa estratégia elaborada ela seja alcançada. Então, o planejamento estratégico é um conjunto de mecanismos sistêmicos que utiliza processos metodológicos para contextualizar e definir objetivos, o empreendimento de ações, a mobilização de recursos e a tomada de decisões, objetivando a consecução do sucesso. Então, o planejamento estratégico envolve uma visão de longo prazo. Longo prazo é fundamental nessas definições quando nós estamos falando de estratégia, com o objetivo de se alcançar diferenciação de negócio. Nós falamos lá na nossa videoaula anterior sobre essa diferenciação, sobre essa vantagem competitiva, sobre como que nós nos diferenciamos em relação aos nossos concorrentes. Para a gente materializar o que é o planejamento estratégico, nós estamos falando exatamente de quê? Como que eu materializo o planejamento estratégico? Então, quando nós estamos falando de planejamento estratégico, fazendo uma analogia, e é de conhecimento de todos nós, o GPS, hoje utilizamos o GPS para nos locomovermos de uma forma geral, os nossos smartphones têm, os nossos carros normalmente têm. Então, qual que é a função, qual que é a atividade de um GPS de uma forma geral? Onde eu estou, ponto de partida, onde eu vou, ponto de chegada, e que rota eu vou seguir para chegar naquele local. Obviamente, tem mais de uma rota, tem mais de uma possibilidade. Tem as rotas melhores, as rotas piores, às vezes nós escolhemos a melhor rota, e essa rota ela pode ter algum interrompimento não previsto, por exemplo, um acidente. Assim são as estratégias. Nós construímos as estratégias, nós imaginamos que é o melhor caminho, que é o melhor percurso que nós podemos fazer, mas no decorrer do tempo, no decorrer da execução da estratégia, do planejamento estratégico, nós poderemos ter alguma interrupção, algum imprevisto, e nós precisamos ajustar, mudar. Por isso que nós falamos lá na nossa videoaula anterior sobre a dinamicidade da estratégia, do ambiente, do planejamento estratégico. Esse ambiente muda, ele é dinâmico, ele muda o tempo inteiro. Então, o nosso GPS, ele recalcula a rota. O nosso planejamento, nós também recalculamos, muitas vezes recalculamos rota, repensando, refazendo a estratégia. O planejamento estratégico, uma pergunta que normalmente é feita, uma questão que surge naturalmente. Um planejamento estratégico é só para o mundo dos negócios? A resposta é não, sim, para o mundo dos negócios é fundamental, é imprescindível, mas em quaisquer aspectos da nossa vida, nós podemos fazer planejamento estratégico. Eu, Zé Eduardo, enquanto indivíduo, hoje eu sou professor, eu não nasci professor, eu sou professor há 12 anos, e eu fui mudando a minha carreira ao longo do tempo, baseado em algum nível de planejamento, onde eu estava, onde eu queria chegar e quais eram os recursos necessários para eu chegar lá. Então, eu tive que fazer um MBA, igual a esse que vocês estão fazendo, eu tive que fazer mestrado, eu tive que fazer doutorado. Então, eu usei os conceitos, os fundamentos de estratégia e planejamento estratégico para a minha vida, para a minha carreira. Mas um partido político, uma igreja, as organizações sem fins lucrativos, todas elas podem se beneficiar do fato de fazerem, de construir no planejamento estratégico. Então, nós precisamos nos preparar, Então, nós
nós precisamos preparar a nossa empresa para o futuro. Então, os objetivos do planejamento estratégico estão relacionados com isso, com a preparação da organização para o futuro, né? Como que nós vamos agir, atuar, ou como que nós vamos chegar lá no futuro. E definir qual é o nosso diferencial competitivo. Isso é fundamental, isso é importante, né? Quando estamos pensando em planejamento estratégico, quando estamos pensando em estratégia, né, a gente fala disso com certa insistência, qual é o nosso diferencial competitivo? Como que nós vamos ser melhores que os nossos concorrentes? Então, isso é fundamental e isso é importante. Uma outra pergunta que surge é, por que fazer o planejamento estratégico? Olha, pois, né, nós precisamos saber onde estamos, nós queremos chegar em algum lugar e nós precisamos definir a rota, nós precisamos definir o caminho. Então, fazer o planejamento estratégico é fundamental, né? Então, quais recursos nós temos, como que nós vamos empenhar, despender esses recursos. Então, a gente precisa de pensar e a gente precisa de responder essa questão, né, de por que fazemos o planejamento estratégico. E, né, respondendo ainda a pergunta, dificilmente uma organização que não se prepara para o futuro e define claramente os seus objetivos, alcançará o sucesso ou alcançará, né, o futuro que em algum momento está sendo almejado, está sendo planejado. Então, o planejamento estratégico ele tem essa função, preparar uma organização para alcançar o sucesso e para alcançar destaque no segmento que ela atua, né, ou pode planejar atuar. E como fazer o planejamento estratégico? Essa é outra questão. Então, assim, o planejamento estratégico ele tem um pouquinho de arte e um tantão de suor. Então, quando nós fazemos planejamento estratégico, existem métodos, existem ferramentas, existe uma série de situações, e é um pouco disso que nós estamos tratando aqui nesse módulo, que nós procuramos trazer para vocês. Então, nós continuamos, né? Quais são as questões chaves para o planejamento estratégico? Nós já mencionamos também na nossa outra videoaula, né? Para a gente pensar no planejamento estratégico, né, nós temos que também continuar respondendo perguntas. Onde nós estamos atualmente? Qual é o cenário da empresa no mercado? Então, isso é fundamental. O diagnóstico de posição é fundamental. Onde que nós estamos, né? Em que situação nós estamos? Qual que é o nível, a minha capacidade, o meu nível de recurso, o meu nível de desenvolvimento em relação ao mercado? Nós não estamos sozinhos, a minha organização não é única no mercado, nós temos concorrentes, nós temos regulações, regulamentações, nós temos clientes e essas coisas mudam e mudam muito. Então, é necessário saber onde estamos, qual que é o nosso diagnóstico de posição. Outra questão que nós temos que responder, onde nós desejamos que a empresa chegue, né? Então, qual é o objetivo por período do tempo? Então, aqui entra uma questão, duas questões fundamentais. Onde nós queremos chegar, mas nós não sairemos desta posição atual, do meu diagnóstico de posição, e imediatamente alcançarei aquela posição desejada, aquela posição planejada. Então, isso irá acontecer em intervalos de tempo. Nós precisaremos de tempo para chegar na nossa posição almejada, na nossa posição desejada. Mas como nós vamos saber se nós estamos caminhando na direção certa? Se nós estamos alcançando, né? Nós estamos indo na direção? Então, nós precisamos traçar objetivos em tempos menores, e nós precisamos seguir esses objetivos, né, e medir e avaliar se nós estamos caminhando na direção que nós queremos. Outro ponto é, como nós pretendemos chegar no ponto que nós desejamos, lá no final, e quais os recursos e ações que são necessários para alcançar as metas? Eu terei que contratar, eu terei que comprar equipamentos novos para a minha empresa, eu terei que adquirir um concorrente, eu terei que desenvolver, lançar novos produtos. Então, quais são os recursos e ações necessárias para nós alcançarmos aquelas metas que nós estipulamos ao longo do tempo? Então, essas são outras perguntas, né? E, por fim, qual é a base para qualquer decisão estratégica? Quando nós estamos pensando em decisão estratégica, né, quando fala assim, compra um concorrente ou não compra um concorrente? Lanço um novo produto ou não lanço um novo produto? Vou desenvolver um novo mercado ou não vou desenvolver um novo mercado? Então,
qual é a base, né? Quando nós pensamos, né, como tomar essas decisões, ou como, inclusive, chegar nestas perguntas. Então, para a gente responder essas perguntas, o que nós precisamos ter? Qual é a base para isso? Então, como nós vamos ver no próximo slide, a base para isso é informação. Né? E para isso nós tratamos bem no nosso módulo Inteligência de Mercado, como que nós buscamos, construímos, processamos e usamos a informação de uma forma geral. Então a informação é a base para isso, né? Nós precisamos saber quanto nós vendemos, quanto nós arrecadamos, quanto é a nossa inadimplência, qual é o tamanho do mercado, quantos concorrentes, quantos consumidores. Então, nós precisamos trabalhar, é fundamental, é imprescindível, para nós tomarmos as nossas decisões estratégicas, que nós tenhamos, que nós façamos uso da informação. Isso é imprescindível, né, é fundamental. Então, assim, nós chegamos ao fim dessa nossa videoaula e, né, dentre os pontos abordados, qual é o ponto crucial aqui? Para a gente decidir, para a gente planejar, para nós tomarmos as nossas decisões estratégicas, o ponto fundamental para a gente é que nós tenhamos informação. Informação certa, informação acurada, informação que nos ajudará a tomar decisão e conteúdo este que nós aprofundamos bastante no nosso módulo Inteligência de Mercado. Encerramos esse nosso módulo, essa nossa segunda videoaula. Nos veremos na próxima videoaula, na nossa terceira videoaula. Até lá!